Mas a principal notícia do dia é essa aqui, ó. Carlo Ancelotti renovou o seu contrato com o Real Madrid por mais 2 temporadas. Ou seja, ele estará empregado, ou pelo menos contratado pelo Real Madrid, até o meio do ano de 2026. Então, meus camaradas, é o seguinte, aquele papo de seleção brasileira no meio do ano, vem para a Copa América, esquece, tá legal? A gente não sabe se ele realmente conversou alguma coisa. Deve ter conversado, né? Porque o Edinaldo não deve ser louco a esse ponto. Deve ter conversado com o Ancelotti, deve ter havido uma conversa. Fato é que algumas coisas levavam a gente a duvidar bastante da notícia. O Ancelotti sempre se recusou a falar sobre seleção brasileira nas entrevistas. Ele, pela moral que tem, a relação com o clube que tem, com os jogadores do Real Madrid, ele poderia ser sincero e dizer: olha, eu vou fazer essa temporada com o Real Madrid, vou cumprir o meu contrato, vou dar o meu máximo para fazer o Real Madrid campeão de tudo que for possível. Ao terminar o meu contrato no meio do ano, vou partir para um novo desafio. O Real Madrid já sabe da minha decisão, vai procurar um novo treinador e eu vou assumir a seleção brasileira. Qual o problema disso? Não vejo que teria grandes problemas. Se o Real Madrid enfrentasse uma crise no meio da temporada, será que não iam dizer que ele estaria desfocado pensando na seleção? Talvez para os menos interessados em futebol. Mas para aqueles caras que conhecem o que é o Carlo Ancelotti, duvido que pensariam que ele poderia fazer algum corpo mole ao longo da temporada, porque já estava pensando lá na frente na seleção brasileira. Trocar o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, pela seleção brasileira, do ponto de vista financeiro, seria bom? Pode até ser que a CBF fizesse uma loucura, mas normalmente os clubes pagam mais do que as federações de futebol para os seus treinadores. Então, financeiramente, não parecia ser a grande atração para que ele viesse treinar o futebol brasileiro. E para fechar, ele vai largar um clube organizado, que ele conhece tudo, né? Ele conhece o presidente, ele conhece como o clube é gerido, ele conhece como é a organização, ele tem um time montado, um time muito bom, que pode contratar ótimos jogadores no mercado, pode se fortalecer e continuar ganhando títulos numa cidade onde a família dele já está estabilizada, que já está lá há bastante tempo, por uma aventura que no futebol brasileiro, um país com seus problemas todos sociais, a violência que infelizmente existe por aqui, para assumir uma seleção sim muito boa, temos ótimos jogadores e tem totais possibilidades de vencer uma Copa do Mundo, né, se esse realmente fosse o desejo dele, tem sim, mas que tem nos seus dirigentes pessoas que não são confiáveis. A CBF é uma bagunça, hoje não temos presidente, não temos um gestor de futebol, temos um treinador que por enquanto ainda é interino. Então, não vejo motivos e não via motivos em nenhum momento para que Ancelotti assumisse a seleção brasileira. E para fechar e passar a palavra aqui para Conrado Santana e para Paulo Nunes, outro detalhe, ele poderia, se fosse um desejo enorme dele assumir a seleção brasileira, ele poderia lá, no fim da temporada passada, na entre-safra, por mais que ainda tivesse um ano de contrato, falar: vou romper meu contrato com o Real Madrid, vou pagar a multa, ou vou chegar a um acordo com a CBF vai pagar a multa, e eu vou assumir agora. Seria perfeito. Aí, ótimo, contratamos o Ancelotti, um dos maiores técnicos do futebol de hoje. Então estaria perfeito, mas não foi feito isso, então talvez não fosse assim um desejo tão grande, né, como não parece ser do Ancelotti de dirigir a seleção brasileira. Pelo menos é o que eu penso. Gostaria de ouvir os amigos, já dando boa noite aqui para Conrado Santana, para Paulo Nunes e para vocês aí do outro lado da tela. Tudo bem, Conrado? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Tudo bom, Diniz? Um abraço para você, Paulo, todo mundo que está aqui com a gente, esse finalzinho de ano no Troca de Passe. Com essa notícia que para muita gente subiu a plaquinha, né? Eu já sabia. Tem muita gente aí na hashtag, tem a do Troca de Passe, mas tem a do Eu Já Sabia, que estava já esperando algo parecido, né? Por tudo isso aí que você falou, concordo muito com seus pontos. Claro que poderia ter essa questão do cara no final de carreira, já passou por isso tudo, fechar com ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Sim. Depois de tanto tempo, seria um baita adicional no currículo vasto e super vitorioso do Ancelotti, né? Ficaria muito bonito, né? Ele poderia ter esse sonho. Poderia, porque mas não? Sim, não parece que que esse sonho não é real. Ou ficou um pouquinho mais pra frente. Aliás, o sonho é real. Exatamente. Mas, Real Madrid. Exato. O sonho é Real Madrid.
Mas enfim, foi a maior, talvez a maior vergonha que o Brasil já passou fora de campo. Foi um vexame que a CBF, aí sob o nome do Edinaldo Rodrigues, fez a gente passar. Tá o mundo todo rindo do Brasil, da seleção brasileira mais vitoriosa do futebol mundial. A gente foi chacota. A gente foi chacota por culpa do Edinaldo e todo mundo que comanda a CBF. Ficou todo mundo esperando, porque a gente tem que lembrar que o Edinaldo ele foi anunciado pela CBF. O Edinaldo deu entrevista e falou que está certo. Isso. Ele bancou. Ele será não é que ele treinador. disse que eu estou negociando. Ele anunciou. Vendo. Aqui está o Fernando Diniz, que vai ficar por um ano, e aí em 2024 o Ancelotti vem para a Copa América. Ele anunciou isso. Isso nunca chegou perto de acontecer. Ou seja, o Brasil virou chacota mundial por causa desses caras que comandam, né? Agora foi o Edinaldo, mas há quanto tempo a CBF é uma bagunça? Já teve presidente preso, é presidente que tem que fugir, outro Os últimos que não 5 pode presidentes não terminaram seus mandatos. Exatamente, não tem eleição, sempre eles combinam ali entre eles, vai você agora, vai você. Então, é uma vergonha, enfim, a gente passou essa, aí tal, o mundo todo rindo da gente. Tem gente até achando que o fato do Brasil, né, a CBF não ter um presidente hoje, né, porque o Edinaldo foi deposto recentemente, possa talvez ter interferido na decisão do Ancelotti de permanecer no Real Madrid. Eu acho até que pode ter alguma interferência, apesar de eu entender que até foi o Mourinho que disse recentemente que ele seria nenhum maluco. treinador do mundo negaria o Real Madrid. Só eu fui o único louco que disse não ao Real Madrid. Nenhum outro treinador do mundo se negaria a renovar o seu contrato com o Real Madrid. Ele disse isso. E pode ser verdade, né, Paulo? Porque quando você está no maior clube do mundo e o maior clube do mundo quer continuar com você no comando, é difícil que o treinador não vá continuar no barco, né, Paulo? Só pode ser uma coisa. Primeiro, né, boa noite. Boa noite, Diniz, Paulo. boa noite, Bem-vindo. Conrado. Boa noite a todos. Um bom final de ano aí, né? A gente está trabalhando aqui, mas está chegando. Cara, depois que eu tive essa notícia hoje, eu pensei em duas coisas. Primeiro, a vergonha. Vergonhoso para quem ama o futebol brasileiro, para quem acredita no futebol brasileiro. E decepcionante, acho que é a palavra mais forte daquilo que foi a direção da CBF. Porque quando a gente fala isso, né, que o presidente ele deixou isso bem claro, que o Ancelotti estava contratado, só que o Ancelotti em nenhum momento disse isso. Em nenhum momento o Ancelotti disse, eu vou para a seleção brasileira. Então, assim, a gente vai cobrar de quem? A gente vai perguntar para quem o que aconteceu. E eu estou com você. Se realmente teve essa conversa do Edinaldo com o Ancelotti, né, que o Ancelotti disse, não é possível, né? Não estamos falando de loucos pois aqui. Mas a conversa deve ter havido e pode ter tido, de repente, um mal entendimento. Né? Ele falou com o Ancelotti, eu gostaria. Não, quem mas sabe ninguém no próximo, fim do ano... Ninguém próximo. Só os dois nessa reunião. Parece conversa de maluco, né, conversa Paulo? de doido. Então, assim, quando você tem, aí eu tô com o Conrado, quando você tem um cara, que você disse, não é no meu gosto de futebol, não é o Ancelotti um dos melhores para mim, mas ele é vitorioso. Ele é um cara que já mostrou toda a sua capacidade. Eu acho que para a seleção a gente poderia ter mais. Estou falando de mais de tamanho, mais de outra maneira de jogo. Só que ele foi escolhido. E aí, quando isso acontece, nesse momento como está agora, a seleção não tem presidente, a seleção não tem um diretor. Eu estava com um taxista hoje, andando, a pergunta foi essa, quem é o nosso treinador? A gente não tem um presidente, a gente não tem um diretor, então a gente tem que pensar, muito mais além do que o treinador. Quem é o presidente, quem é a pessoa que tem... O presidente eu nem digo, quem é o diretor que vai ser da CBF, que vai botar na mesa e falar assim, eu quero o futebol brasileiro dessa maneira. Para depois você pensar no treinador. E isso não aconteceu. E é vergonhoso, gente. A gente está aqui, acabando o ano com o Diniz, que para mim tem potencial para ser treinador da seleção, mas está lá de interino. E está lá de tampão. E aí? E nem presidente interino nós temos. Não temos nada. Não tem presidente nós não temos interino, supervisor, não tem gestor de futebol. Na minha época tinha uma parada de supervisor, o diretor técnico, direções. O Paulo Nunes falou, isso tem que ser cobrado, mas isso vai cobrar de quem? Não tem? Porque assim, quem estava lá nessa conversa? Porque o que a gente tem de informação é que eu acho que inclusive até explica um pouquinho, ilustra a queda do Edinaldo Rodrigues do poder.
ele foi muito centralizador. Isso Sou eu, e é vou muito fazer pesado, sozinho, né? se fosse o Ancelotti, fui eu que trouxe, É. então ele negociou, tudo era ele. E aí ele acabou caindo por isso, porque a gente sabe da politicagem, derrubaram ele. muito Amigo. Você não pesado. quer conversar comigo? Você não quer conversar comigo? Exato. Foram lá e ele Fora tomou a uma rasteira. inocência, né? Porque parece gente que não estava acostumada com É futebol. Porque você acertar um negócio para daqui a um ano, parece não saber o quanto o futebol é dinâmico. O próprio Real Madrid acertou, né? Futebol muda a cada assinado. 24 O Real Madrid horas. está assinado. Aí ele mostrou lá, Mas tudo assim, anotadinho, olha lá, isso, pronto. tá assinado. Mas a gente não dá para garantir, botar a mão no fogo, que na próxima temporada o Ancelotti vai ser técnico do Real Madrid. Porque o próprio Real Madrid pode mudar de ideia. O Ancelotti também. Mas é claro, tem um contrato Mas que aí vai tem um quebrar, acordo entre tem eles. multa, que não é o que tinha com a CBF, né? Então, assim, um ano é muita coisa. É muita futebol. Tô coisa. muito com você, Dias. A gente sabe, muda completamente até assim a visão que o mundo do futebol pode ter do Ancelotti. Exato. Vai vir um outro técnico, de repente seria melhor. Um ano é muita coisa. Então, foi um erro, assim, muito grande. O Diniz de interino também foi um erro enorme, na minha opinião. Ficar em 2 lugares ao mesmo tempo não tem como. É um ou outro no futebol atual. O que o futebol atual hoje exige. Sim. E até os resultados. Sim, o Diniz não gosta, e eu também não gosto de ficar falando de resultado, mas mostra um pouquinho, amigo. Não tem como. O Diniz pode ficar chateado, que a gente fala isso, mas não tem Se como. o Diniz não ele ganhasse chegou numa a Libertadores, final de... É isso. O que você acha que ia acontecer? Mas, assim, ele, com certeza, ele focou muito no final da Libertadores. Óbvio. Para chegar até ali. E para fazer isso, ele abriu mão de pensar um pouco na seleção em vários momentos, porque ele só é uma pessoa, não tem como. Não tem como. O dia tem 24 horas para todo mundo. Várias vezes, a Só gente chegou tem na 24 terça-feira, eu vou falar por isso que eu trabalhei em jogos lá no Peru e depois no Uruguai. A gente chegava na quarta-feira, eu tava no Segue o Jogo falando sobre o Diniz no jogo no Maracanã. Não tem como. Ele não foi em casa para descansar, Vocês saindo do jogo da seleção, voltando pro Fluminense. Exatamente. Chegava na quarta-feira no almoço e ele já estava à noite no Maracanã. Mas o Diniz, ele sempre, né, o fato dele ter aceitado já é uma indicação de que ele achava possível. E ele, nas entrevistas, ele sempre disse ser possível fazer os deveres das duas posições. Que é uma notícia sobre Confederação Brasileira de Futebol e a eleição que está por vir. Agora há pouquinho, no início da noite aqui, ó, notícia das 6h23, está lá no GE, 8 clubes, 8 federações de futebol aqui do Brasil, né, e 30 clubes assinaram um manifesto em apoio a Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. Então, o Reinaldo Carneiro Bastos é um dos candidatos à presidência da CBF. A FIFA está vindo aqui para intermediar, para observar a lisura do pleito e tudo mais. E a carta diz o seguinte, olha só, em clima eleitoral... não, isso aqui é a notícia, né? Não é a carta, não. Mas diz, ó, em clima eleitoral, 8 federações e 30 clubes assinaram um manifesto divulgado nesta tarde de sexta-feira a favor da candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos. Ele é o presidente da Federação Paulista de Futebol e um dos pré-candidatos em eleição ainda sem data definida. O outro pré-candidato para as eleições é Flávio Sveiter, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e ex-vice-presidente da CBF. Na soma de votos, considerando que federações têm peso 3, clubes da Série A peso 2 e da Série B peso 1, a candidatura de Reinaldo contaria com 67 pontos na eleição da CBF, que tem um total de 141 pontos, ou seja, é quase metade do eleitorado. Eu li a carta dos clubes e estão lá listados os 30 clubes, e eles dizem que outros clubes também estão a favor da candidatura, mas não quiseram declarar o seu voto, bem como outras federações também estão no bolo e também não quiseram declarar o seu voto. Então, ao que tudo indica, há uma chapa bastante forte a favor do presidente da Federação Paulista de Futebol. Dito isso, o que está em voga, o que o torcedor quer saber, né, fora a organização do futebol brasileiro, que é importantíssima, em termos de seleção brasileira, o que será do futuro da seleção brasileira? Porque imagina-se que alguns cenários possam acontecer. Um deles, né, assim que o novo presidente assuma o seu mandato. A efetivação de Fernando Diniz, e aí eu imagino que passa por um desligamento do Fluminense,
se ele for efetivado. Eu acho que ele vai ter... Por que você imagina isso? Porque eu imagino que não vai continuar conciliando. Quem é que vai assumir? Pensa assim? Eu tô fazendo uma brincadeira que a gente não sabe quem vai... Eu não sei quem pensa, mas o que eu estou dizendo é que quais eu imagino que sejam as possibilidades. Sim. Ou permanece com o Fernando Diniz e, nesse caso, exige-se dele que se desligue do Fluminense. Ele também tem a oportunidade de dizer não. Não, desse jeito eu não quero, como o Muricy fez no passado, por exemplo, vou continuar no Fluminense. Ele tem todo o direito de fazer isso. Falar, não, prefiro continuar meu trabalho aqui, seguir para um terceiro ano com o Fluminense, estou satisfeito assim. Ou decidir pela troca. E aí a CBF teria de encontrar um novo treinador. E aí as opções são as opções que estão na boca do povo. Mas aí tem também, aí o que você tem que se preocupar? O presidente da Federação Paulista, ele já tem um segmento, né, de trabalho na Federação Paulista. Tem uma história, né, na Federação Paulista. E tem um segmento de trabalho com pessoas que trabalham do lado dele, inclusive Mauro Silva. Isso. Né, na Federação Paulista. Então, assim, pelo menos ele já entende um pouco de como fazer isso numa seleção. Não estou dizendo se ele é bom, se ele é ruim, estou dizendo que ele é melhor ou que é pior. Estou dizendo que ele tem já um segmento para entender melhor, como a gente fala no futebol, do métier de que existe dentro. Mas aí eu estou com o Conrado. Que você estava falando sobre o Diniz. Ele vai ficar o Diniz, vai ficar o pensamento do presidente. A gente vai começar agora a entrar em várias hipóteses. Né? E tem que entrar, nós estamos aqui para isso. É uma brincadeira, na verdade, com o Diniz. Eu concordo com ele, claro. Que não dá para a gente adivinhar. Exatamente. Eu acho que agora a gente já tem eu não estou dizendo aqui, não sei se eu me fiz entender. Eu estou dizendo que isso vai acontecer, de que vai ser dito isso para o Diniz. Mas uma das hipóteses, inegavelmente, passa por isso. Uma dessas três que passa por isso. Que como a gente não tem presidente, pode entrar alguém que acha ok. Como o antigo achava ok dividir. Vai que entra um outro e acha que é ok dividir, mesmo que muitas pessoas, né, inclusive nós aqui, discordem que ele possa fazer o seu melhor em 2 lugares ao mesmo tempo. Exato, é isso. Então, assim, você tem que imaginar, supor, que a gente está fazendo aqui, né, supondo, que dos 2 candidatos que tem, provavelmente ali, né, o Luiz Sveita e o Reinaldo, um é dentro do futebol há muito tempo, né, no lado administrativo, o outro é do lado jurídico, se eu não me engano. Não é? Isso. O Sveiter é do lado jurídico. Do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Desde a minha época, quando eu era jogador, então, ele é uma administração diferente uma da outra. Filho do Luiz Sveiter, que também era outro jurista. Exato. Então, assim, são dois caminhos diferentes, bem diferentes um do outro, mas que devem seguir um caminho que é o normal, natural, de você ter uma base de que trabalha do seu lado, que você possa ter esse cara que eu não gosto de um treinador do Ancelotti, marca mais, é reativo, eu gosto de um cara que propõe jogo. A gente não tem nada em aberto, então assim, não tem nada em vista. Então é difícil, cara, você opinar nesse momento. Deixa eu só, para ficar bem claro, né? Acho que deve ter gente em casa que não deve ter lido a notícia. Eu vou passar os clubes que estão apoiando o Reinaldo Carneiro Bastos aqui, porque a lista dos 30 está aqui, ó. O Amazonas, América Mineiro, Ponte Preta, Chapecoense, Atlético Goianiense, Avaí, Botafogo, Ceará, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Coritiba, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Juventude, Fortaleza, Fluminense, Goiás, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Operário, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Sport, Inter e Vila Nova. Então, se a gente pegar dos gigantes do futebol brasileiro, não estão nessa lista. Se eu não esqueci ninguém, Flamengo, Vasco e Grêmio. E Bahia. 4, né? São 4 dos gigantes. Os outros todos estão apoiando o Reinaldo Carneiro Bastos. E as federações são as federações do Acre, do Amapá, Mato Grosso, Paraná, Paulista, Pernambucana, Rondônia e Tocantins. Então, são 8 federações. 8 federações. Essas são os apoios aí ao Reinaldo Carneiro Bastos. E tem muita coisa, né, Felipe? Porque tem diferença de pontos de votação. Federação tem mais do que clube, não é isso? O quê? 3 pontos para federações, 2 para clubes da Série A e 1 ponto para clubes da Série B. Agora, o futuro da seleção é o que a gente tem que pensar.
O que você faria, Paulo Nunes, se você fosse eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol? Qual rumo você daria para a seleção brasileira? Você manteria o trabalho do Fernando Diniz e daria mais tempo a ele? Ou você já partiria para um plano B, entre os nomes que estão mais em voga aí, que são os mais comentados desde sempre? Abel Ferreira, Jorge Jesus, Mourinho, Renato Gaúcho, Dorival. Qual o rumo que você tomaria caso fosse o presidente, Paulo? Sou presidente agora, hein, Conrado? Agora, sério, quando o Diniz foi escolhido, eu não fui assim, eu não pensei que no momento daria certo da questão de ele estar no Fluminense e estar na seleção brasileira. Eu acho que algum momento, algumas das opções daria errado. E pelo que me mostra na seleção, as coisas não andam bem. No Fluminense deu correto, ele fez todo o trabalho, o cronograma. Eu acho que se o Diniz aceitasse ser treinador da seleção brasileira com tempo para a seleção brasileira, deixando o Fluminense, eu sei que a torcida do Fluminense não gosta dessa opção e tem razão, porque para mim é o melhor treinador que nós temos hoje no futebol brasileiro. É óbvio que ele tem que aprender muito, porque é um treinador jovem, mas para mim tem muita coisa ainda a acrescentar no futebol, muita coisa a dar. Então, para mim, seria o Diniz. Mas eu tenho, por outro lado, como é que fala? Um fator seguro. O fator seguro, para mim, chama-se Abel Ferreira. Se o Diniz não tiver nesse foco, para mim, Abel Ferreira é o treinador ideal. Mas sua primeira medida era de tentar o Diniz. Propor ao Diniz que ele deixasse o Fluminense. Que ele deixasse o Fluminense. Para mim, porque o treinador que é a maneira que eu gostaria de ver a seleção brasileira jogando. Agora, se a gente não tem, você tem um cara aqui dentro do Brasil que conhece tudo sobre o futebol brasileiro. Até os erros o Abel conhece. E, assim, seria um cara que poderia nos dar muita coisa no futebol. E você, Conrado? Eu efetivaria o Diniz, mas, claro, da mesma forma que vocês estão falando, integralmente, 100% e exclusivo da seleção brasileira, aí ele teria que fazer essa opção de deixar o Fluminense. Não sendo ele um de fora, eu gosto muito também do Abel Ferreira, mas se eu fosse buscar um estrangeiro, aí eu iria por um grande, Se for para pegar alguém de fora, igual tentou o Ancelotti, o Mourinho, tá aí, até o contrato da Roma dele tá para acabar, a última temporada. Seria bem legal de ver, cara. É um cara super vencedor e eu acho até que é o nosso foco, que é a Copa do Mundo, mata-mata. Ele é um cara bom para esses jogos assim. Enfim, eu gostaria de ver o Mourinho se não desse certo com o Diniz. Eu acho que eu manteria o Diniz também. Eu acho que eu proporia para ele, tempo integral agora, se quiser continuar. E daria pelo menos a Copa América para ele, ele mostrar o trabalho dele, ter um tempo para treinar o time. Você está falando nesse momento de fechar eu efetivaria, falaria. E assim, na minha cabeça, até a Copa América acho que já é um bom parâmetro para a gente ver o quanto o trabalho evoluiu. Porque na Copa América ele vai ter. Porque ele vai ter 2 jogos até a Copa América. Ele vai ter 2 amistosos. Sim. É muito pouco. Mas na Copa América ele fica mais ou menos 40 dias com os caras, E aí dá pra talvez melhorar o time. Eu já vi melhora contra a Argentina. Eu acho que o jogo contra a Argentina já foi bom, assim. Se a gente pensar... Pensar dos 2 jogos anteriores. E que é um jogo duro, Brasil e Argentina. Quem tá esperando o baile contra o Brasil contra a Argentina, atual campeão do mundo e Messi, é um jogo duro ali. Enfim, vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer ainda dentro da CBF e consequentemente, com a seleção brasileira.